Doterra, o que é o mercado da Doterra, né? Só para vocês entenderem um pouquinho. Em 2012 foram fornecidos um total de 182 toneladas de óleos essenciais. Isso em 2012, tá? Em 5 anos, de 2012 para cá, a gente tem um dado aqui de 2017, isso simplesmente aumentou em 10 vezes. Foram 1.850 toneladas de óleos essenciais fornecidas no mundo. E aqui no Brasil, nos últimos 5 meses, porque a gente tem a entrada da empresa oficialmente no Brasil em junho, então são junho, julho, agosto, setembro, outubro, e esse dado fechou em outubro, quando a gente viu essa apresentação, em 5 meses excedeu o que aconteceu nos Estados Unidos durante 21 meses. Então, isso dá para a gente uma ideia do que é o potencial da Doterra no Brasil. A Doterra não veio para testar mercado, a Doterra veio para ficar. Em 2008, os Estados Unidos estavam entrando na pior recessão desde 29, né? E a gente às vezes pensa aqui no Brasil e fica com aquela mentalidade de como é que eu vou introduzir a Doterra no Brasil? Porque os óleos essenciais da Doterra são mais caros do que os que eu vejo lá nas lojas de conveniência, nas lojas de produtos naturais. E como é que eu vou fazer? Porque está todo mundo num momento complicado, a economia do Brasil está complicada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um número enorme de pessoas em busca do bem-estar e um número enorme de pessoas em busca de uma oportunidade. E isso faz com que o Brasil seja hoje um terreno fértil, né? Apesar do clima econômico e duro lá de 2008, a Doterra fez muito bem nos Estados Unidos e está fazendo muito bem aqui no Brasil. Ela tem um desempenho muito bom, independente do tipo de economia que ela passa, porque ela lida com saúde e bem-estar das pessoas. E muitas vezes, em momento de crise, inclusive, as pessoas estão buscando ainda mais esse bem-estar, ainda mais essa saúde, porque as pessoas estão perdendo ainda mais noites de sono, estão ficando ainda mais estressados, e o corpo descompensa, fica todo descompensado nesses períodos, né? E as pessoas não querem mais estar reféns de um Rivotril, não querem mais estar reféns de remédios pesados, não querem mais sentir esses males, não querem mais sentir esses desconfortos, as pessoas querem realmente se sentir bem. E elas buscam muito essas soluções naturais. Para vocês terem uma ideia, né, do que se espera, se eu falei que 75% costuma comprar, depois de 7 anos de mercado americano, 70% ainda vão comprar o produto pelo menos uma vez por ano, estima-se que aqui no Brasil isso vai ficar numa taxa de 96% pelo perfil que já foi desenhado nos últimos 5 meses, né? Se por um lado 40% vão comprar o produto a cada mês, depois de 7 anos no mercado americano, a gente tem aqui no Brasil uma estimativa de 51%. Se por um lado nos Estados Unidos o que a gente tem é um cenário de que 12% vai ganhar um bônus ou uma comissão, a gente tem que aqui no Brasil isso vai girar em torno de 13%. Porque as pessoas estão buscando uma fonte alternativa de renda, uma fonte complementar ou uma fonte que vai ser a fonte principal de renda, principalmente no momento que a gente está de país, né? E isso com produtos tão bons que fazem com que a gente tenha aí uma recompra anual de 96% e uma recompra mensal no nível de 51%. E como é que então se ganha dinheiro na Doterra, Fabia? Bom, a gente tem alguns tipos de plano de compensação que a gente vê aí nessas empresas que a gente está acostumado de ver, de marketing de rede. E aí, a Doterra é um marketing de rede? Escutem até o final para vocês entenderem a diferença. Como eu disse, a Doterra não está focada no negócio, a Doterra está focada no produto, e só isso por si só já faz toda a diferença. A gente não está procurando o próximo kit que a gente vai vender, não. A gente está procurando a próxima família que vai entender o valor do bem-estar atrelado aos produtos da Doterra, para que ela queira isso para a vida dela, e essa faz toda a diferença. Os planos de compensação que a gente vê por aí, né? A gente tem planos binários, planos que são chamados de ruptura e planos que são chamados de unilevel. Planos binários é como lá o que era Contém 1 grama, o que é a Janesse, o que é a Rinodê, a Monavi. São fáceis de explicar, mas eles enganam, porque muitas vezes você tem um requisito oculto,
Geralmente eles pagam sobre uma linha mais fraca do que você está desenvolvendo, não tem recompensa pelo seu esforço global, pelo seu maior esforço, né? Você ganha pelo binário menor e o binário maior fica aquele lucro todo para a empresa, mas você construiu os dois, né? Ele é volátil, muitas vezes sujeito a alteração. Quantas vezes você vê pessoas que estão muito desgostosas porque a empresa está o tempo todo mudando que tipo de negócio que ela vai ser, como é que vai ser o tipo de plano de compensação, porque eles realmente mudam. Em 10 anos, a Doterra nunca mudou o plano de compensação dela, ele é sólido, ele faz com que os líderes fiquem motivados e por isso o nível de retenção que a gente tem, inclusive dos líderes, tá? E o binário, caracteristicamente, gera crescimento de curto prazo. Então, você tem um fenômeno que você vê muitas vezes a pessoa pulando de empresa em empresa, porque o que ela está querendo é justamente esse primeiro momento onde ela vai vender um monte de kit, vai ganhar algum dinheiro para passar para uma outra empresa, a próxima, que está aí entrando no mercado com um plano de compensação binário novamente. Um plano de ruptura, ele é um plano como o da Tupperware, como o da Mary Kay, como o da Nuskin, como o da Amway. É um pouco mais difícil de entender. Os distribuidores têm tendência em acumular estoque de produto. Você precisa ter um estoque de produto muito grande, você precisa se alavancar, fazer um investimento muito grande, e aí você tem que correr atrás de vender aquilo ali. Você paga os níveis mais altos e os menos... você paga mais para os níveis mais altos e menos para os níveis mais baixos, então você fica com aquela coisa meio assim, canibal, né? Porque você tem as pessoas com muito estoque, todo mundo querendo vender o seu estoque, porque está todo mundo competindo pelo nível mais alto, afunilando. E você tem baixíssima retenção, porque você tem sempre que estar correndo atrás de mais um cliente novo, porque o cliente antigo já não está te dando tanto lucro, então é mais um cliente novo e você fica correndo um pouquinho atrás do rabo, né? Enquanto você tem aí os planos Unilevel, que é, por exemplo, o plano da Doterra, você tem o plano da Neways, que também é um plano Unilevel, que é um plano fácil de ser explicado, eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho ele, que ele é excelente para quem só tem parte do tempo para dedicar, então ele é ótimo para distribuidores em tempo parcial. O crescimento horizontal, ele é muito importante, ele é natural, e isso é valorizado também para a empresa, todo o seu esforço vai ser recompensado. A compressão é muito importante, porque isso significa que se você está colocando pessoas na sua linha hierárquica, você vai sempre ganhar o unilevel de tudo. Esse unilevel ele não vai ficar perdido para a empresa. Se tiver alguém no meio do caminho que não estiver fazendo o negócio junto com você e não for receber essa comissão vai subir até encontrar um líder que esteja desenvolvendo o negócio, porque ele merece ganhar essa comissão. Então, isso é muito importante da gente saber. Essa compressão, né? Não fica para a empresa não quer ficar com o esforço de quem fez o trabalho, ela quer poder compartilhar isso com as pessoas que estão fazendo o trabalho, que estão divulgando a empresa, os produtos junto com a empresa, né? Ele é criticado por uma percepção de ser difícil de ganhar dinheiro rápido, mas ele é um dos planos que no longo prazo dá mais dinheiro, e a gente vai ver isso aqui juntos, tá? A gente costuma dizer que se você entender o que é o poder de uma renda residual, você seria capaz de atravessar uma parede de tijolos para obtê-la. Porque quando a gente entende o quanto que a gente pode gerar no longo prazo, hoje uma consultora minha me perguntou, mas Fabia, poxa, se eu vender no varejo, eu vou ganhar 25% de comissão limpo no meu bolso, né? Porque afinal de contas eu vou comprar com 25% de desconto e vou vender no preço cheio. Por que eu não vou fazer isso? Por que eu vou convidar a pessoa para entrar na Doterra? E eu expliquei para ele, olha, você está pensando no curtíssimo prazo. Se você estiver pensando no curtíssimo prazo, você vai se entupir de estoque e você vai vender aquilo ali, vai comprar barato e vender caro, mas o objetivo da empresa não é esse. O objetivo da empresa é que você consiga acumular ganhos maiores no longo prazo. E para você acumular ganhos maiores no longo prazo, você tem que convidar essa pessoa para fazer parte da empresa, você tem que dar para ela o direito, a possibilidade dela poder ver o dinheiro dela sendo bem tratado pela empresa, porque ela vai comprar com desconto, ela vai ter a oportunidade de fazer parte do programa de recompra mensal e com isso ela vai ter pontos acumulados para depois ela resgatar em produtos para ela vai se sentir valorizada, ela vai poder eventualmente ganhar um produto do mês da empresa e com isso ela vai ser fidelizada.
E na medida em que ela se fideliza e que ela recompra mensalmente, trimestralmente ou no período que for, mas o importante é, na medida em que ela recompra, ela está para sempre te abastecendo. E na medida em que ela está dentro da empresa, a gente toma o cuidado de sempre estar educando essa pessoa, de sempre estar mostrando para ela que ela pode muito mais com os óleos essenciais e outros produtos da empresa. E ela, sabendo que ela tem acesso a tudo isso com 25% de desconto, vai estar sempre mais aberta a experimentar um novo produto, a comprar mais um óleo essencial, a comprar o shampoo, a comprar o condicionador, a pasta de dente e assim por diante. E com isso você vai gerando essa renda residual para que você tenha aí o seu plano de aposentadoria, por exemplo, né? A doTERRA não quer o seu esforço, ela quer te recompensar. Desculpa. Ela não quer ficar com o dinheiro do seu esforço para ela, não. Ela tem um plano super justo, onde ela está sempre dividindo e compartilhando com cada um dos seus consultores de bem-estar o que ela está ganhando, né? A doTERRA não quer enriquecer à custa dos outros, porque ela sabe que isso não é sustentável. Isso simplesmente vai afunilando e engargalando as pessoas que estão querendo trabalhar com ela. Ela é uma empresa de bem-estar. E o bem-estar passa por você ser justo, você ser generoso e você ser honesto com os consultores de bem-estar que trabalham com você, tá? Então, a gente tem alguns exemplos do que significa uma média, né? Uma renda média de pessoas que começam a compartilhar os produtos e atingem aí um nível de elite, que estão ganhando aí uns R$ 1.150 por mês, né? Quando chegam a Premier, ainda só compartilhando, porque você consegue fazer isso só compartilhando os produtos, ele chega aí a R$ 2.800 por mês. E quando você começa a realmente tomar um corpo e poder complementar a sua renda a partir do nível de Silver, você tem aí rendimentos já muito mais expressivos, chegando aí a um Platinum, que pode chegar a ganhar R$ 35 mil por mês, uma renda que quantas pessoas têm acesso a ela, né? E o melhor disso tudo isso depende do seu esforço. A velocidade para você alcançar vai depender, sim, da sua estratégia de negócio, que tem que ser, sim, traçada por você e pela pessoa que te convidou a entrar nessa empresa, que você está fazendo o negócio junto com ela. Então, ela tem, sim, o dever de te ajudar a alcançar cada uma dessas posições, a traçar essa estratégia com você, para que você consiga, o mais rápido possível, se assemelhar, chegar perto desses rendimentos mensais que a empresa propõe, né? E a preocupação deles é tão grande, gente, que eles estavam comentando lá em São Paulo de quando eles abriram o mercado australiano. Quando eles abriram o mercado australiano, fizeram um boom, um monte de gente na Austrália se interessou pelos produtos e resolveu participar, fazer parte da doTERRA. E depois de um tempo, eles perceberam que os líderes da doTERRA na Austrália não estavam recebendo a mesma coisa, em média, que os líderes mundiais. E aí eles foram lá e foram investigar por quê. Vocês conhecem alguma empresa que seja capaz de parar para poder analisar por que os seus líderes estão ganhando menos do que a média global? Gente, desculpa, a maior parte das empresas ia ficar com esse dinheiro para elas e estar feliz da vida, porque afinal de contas os óleos essenciais estão sendo vendidos. Mas a doTERRA não, a doTERRA é tão preocupada com isso que ela parou para saber por que na Austrália aquilo ali estava abaixo da média global. E aí ela descobriu que eles não tinham entendido como estruturar o negócio de forma a otimizar os seus ganhos. E então eles reeducaram cada um dos seus líderes para que os seus líderes pudessem ser recompensados à altura do seu esforço. Isso diz muito da empresa, né? E como é que a gente ganha, então? Como é que se compõe como é que se compõe essa renda aqui? Essa renda que eu falei, ela se compõe de uma parte do que é o bônus do início rápido, que eu vou explicar rapidamente o que é, o bônus do poder de 3, o tal do Unilevel, que é aquilo que você vai gerar de renda residual, e o bônus de liderança, que você começa quando você é Premier e você então vai subindo isso exponencialmente de acordo com as suas posições, ok? O que é o bônus de início rápido? O bônus de início rápido, ele é uma forma que a empresa encontrou para, de imediato, já garantir que você, pelo menos, não vai se preocupar em tirar dinheiro do bolso para pagar a sua ativação mensal. Isso é uma forma de você ter dinheiro rápido no seu bolso para que você não precise
pensar em investimento afundado dentro da Doterra. Isso não existe dentro da Doterra, tá? Você ganha 20% de comissão sobre tudo que for consumido nos primeiros 60 dias de todas as pessoas que você convidar para dentro da Doterra. Então, seja a pessoa pagando uma anuidade, comprando óleos essenciais avulsos, seja a pessoa comprando um kit de ativação de 10 óleos essenciais, tanto faz, você vai ganhar 20% sobre todas as compras que essa pessoa fizer nos 60 dias. Então, você consegue traçar uma meta mensal de acordo com o seu esforço para que você consiga ser remunerado a ponto de você não precisar de tirar dinheiro do seu bolso para pagar a sua ativação no mês seguinte. Isso é muito bom. É a possibilidade de você poder não precisar se preocupar que você vai ficar no prejuízo. Você só depende de você para não ficar no prejuízo, né? As pessoas falam comigo, mas Fabi, como é que funciona isso? Eu falo, bom, digamos que você se cadastre hoje. Você se cadastrou hoje da maneira que foi, e aí no mesmo dia hoje que você está se cadastrando, você já deixa programado uma LRP lá com os seus 100 pontos para você estar caracterizado para receber a sua comissão, ok? Ok. Então, se cadastrou lá, ai, mas meu Deus do céu, como é que eu vou pagar esses R$ 400 no mês que vem? Eu não tenho dinheiro para isso. Gente, muito simples. Você vai ter uma meta pessoal, você sabe o que você precisa fazer, você vai traçar uma estratégia junto com o seu upline para que você, ao longo desses 30 dias, você colocou um compromisso de R$ 400 para o mês que vem, daqui a 30 dias exatamente. Então, você tem 30 dias para trabalhar, para garantir que, através do bônus de início rápido, você não vai tirar nenhum centavo do seu bolso. E eu digo que isso é possível porque isso aconteceu comigo. Então, eu sei que é possível. E eu não precisei me descabelar, não precisei implorar para ninguém entrar ou comprar um kit da Doterra ou comprar um óleo essencial da Doterra para poder ter os meus 20% e conseguir não precisar tirar nenhum real do meu bolso e pagar a minha ativação mensal. Além disso, você tem o bônus de equipe, o bônus de poder de 3. O que é aquele bônus de poder de 3? Isso é o seguinte, isso é a possibilidade de você, junto com algumas pessoas, as primeiras pessoas que você convidar, conseguirem te dar um rendimento de R$ 200 por mês. Como que isso vai acontecer, Fabi? Vai acontecer da seguinte forma. Digamos que você convidou lá, as primeiras pessoas que você convidou foram a sua mãe, a sua tia e a sua irmã, que se apaixonaram pelos óleos e que vão começar a consumir alucinadamente. Essas pessoas resolvem colocar uma LRP que está lá com 100 pontos cada uma. Maravilha! Você e essas 3 pessoas que estão diretamente ligadas a você, tem uma LRP de 100 pontos. Se você conseguir isso e conseguir somar 600 pontos, você e todas as pessoas que você convidou naquele mês, então você ganha R$ 200. Se você conseguir que 3 pessoas que você convidou e estão diretamente ligadas a você também consiga cada uma os seus R$ 200, então formando uma equipe, cada uma vai formar uma equipe de 3, cada uma vai ganhar R$ 200 e você vai ganhar R$ 1.000. E eu vou parar por aqui. Por quê? Porque quando a gente está falando de liderança, a gente só quer ir até o nosso segundo nível. Porque o nosso terceiro nível que vai poder gerar para a gente uma renda de um bônus de poder de 3, de R$ 5.000 só nesse bônus, ele vai ser feito não é por nós, e sim pelas pessoas que a gente convidou e que estão fazendo negócio junto com a gente, que vão buscar, então, o seu bônus de poder de 3 no primeiro nível e no segundo nível. Então, o terceiro nível ele tem que ser uma consequência da liderança que a gente está tendo junto com as pessoas que a gente está convidando. E isso não precisa ser da noite para o dia. Como eu disse, o objetivo final, claro, é ganhar. A gente quer ganhar dinheiro, mas o objetivo da empresa é, primeiro, a gente compartilhar os produtos. A gente quer que as pessoas usem os produtos, a gente quer que as pessoas se apaixonem pelos produtos para fidelizar essas pessoas e, com isso, a gente conseguir evoluir no nosso negócio. E no plano de compensação da Doterra, a gente tem o que a gente diria aí de um Unilevel Plus, né? Por quê? Porque a gente tem recompensa por fidelidade, a gente tem um cadastro de cliente preferencial, a gente tem a compressão dinâmica que eu já falei, mas uma coisa muito importante, a gente tem pagamentos maiores com a profundidade e a gente tem requisitos mínimos das linhas. O que isso significa? Isso significa que o plano de compensação da Doterra, ele é desenhado para que eu, líder, ganhe mais, desculpa, para que eu, líder, ganhe mais
na medida em que eu estou valorizando as equipes que estão debaixo de mim. Porque quanto mais eu valorizar as equipes que estão debaixo de mim, eu estou cadastrando, eu sou a cadastradora, mas eu posiciono essa pessoa que eu estou convidando nas linhas abaixo de mim, para ajudar essas linhas abaixo de mim a terem lá o seu poder de 3, a terem o seu Unilevel mais gordinho, e eu vou ganhar mais com isso. Se a gente for parar para ver uma comparação do que é normalmente um plano Unilevel com o primeiro nível, normalmente o que acontece, né? As pessoas que eu ganho me dão um Unilevel maior. E se eu for descendo na cadeia, eu vou ficando com um Unilevel pequenininho. Na doTERRA é o contrário. Quando eu deixo as pessoas perto de mim, eu tenho um Unilevel pequeno, para justamente me incentivar a colocar essas pessoas mais abaixo de mim e com isso ir ganhando um Unilevel maior. Então, se a gente for comparar um plano da doTERRA, a gente tem aqui no slide, né? Um plano onde a gente tem 7 níveis, o mesmo volume nos 7 níveis. Se a gente tiver um plano como a gente tem hoje em dia em outras empresas que praticam Unilevel e outras empresas que praticam outros modelos de negócio, quando a gente está falando da parte de renda residual, a gente teria aí um rendimento de R$175 mil, tá bom? E, ao mesmo tempo, se a gente está falando do plano da doTERRA com a inversão de percentuais que a gente tem, ou seja, eu ganho menos sobre as pessoas que estão perto de mim e ganho mais sobre as pessoas que estão longe de mim, esses R$174 mil, 175 arredondando, viram 383. Então, isso demonstra a preocupação da empresa em poder valorizar quem está valorizando a sua estrutura. Então, na medida em que eu valorizo as pessoas que estão comigo, que estão fazendo negócio junto comigo, na medida em que eu estou alimentando a estrutura dessas pessoas que estão fazendo negócio comigo, eu também estou lucrando mais. Vocês conseguiram perceber isso, gente? Eu espero que eu esteja deixando isso claro para vocês, a possibilidade e a diferença que tem o plano de negócio dessa empresa, que é um plano de negócio onde a empresa não quer ficar com o lucro do seu esforço, não, muito pelo contrário, ela quer te dar o lucro do seu esforço, ela quer que você seja plenamente recompensado sobre o esforço que você está fazendo e que você seja tão mais recompensado quanto mais você ajuda outras pessoas a também terem a sua renda, a também terem a sua compensação financeira, ok? E a última parte é o bônus de liderança. Como eu disse, a partir de Premier, você tem aí 1% do lucro de toda a doTERRA sendo dividido para todos os Premiers. O Premier é o primeiro nível de liderança. Isso é outra coisa que é muito diferente na empresa, porque normalmente você tem aí um bônus de liderança para quem é diamante, não sei o quê. Não, aqui é o primeiro nível de liderança. Para quem vira Premier, para você ser Premier, você tem que ter um mínimo de consumo mensal e você tem que ter formado 2 executivos. Então, quando você consegue formar 2 executivos, você é considerado o primeiro nível de líder da empresa, que é o Premier. E como Premier, você tem direito a abocanhar um pouquinho da fatia de lucros da empresa, tá? Para Premier e para Prata. E a partir de Prata, você tem mais 1% dividido. Então, você tem 1% entre Premier e Prata, 2% entre Prata, Ouro e Platino, 1% dividido entre Diamante, Diamante Azul, que é o Blue Diamond, e Presidential Diamond. Desculpe, e mais algumas fatias específicas para Diamante. Mas é importante você saber que a partir de Premier, você já está abocanhando um pouco do lucro total da empresa e isso faz muita diferença, porque hoje cada Premier ganha, em média, R$800 nesse bônus de liderança. Já faz uma diferença no mês de cada um, né? Então, eu vou dar um exemplinho com Premier. Como eu disse, para você ser Premier, você precisa ter 2 executivos e somar um mínimo de 5 mil pontos em toda a sua estrutura. Cada executivo, para você ser executivo, você precisa de 2 mil, então nas suas 2 linhas de executivo você tem 5 mil e você precisa de um esforço adicional para ter mais 1.000 pontos aí de alguma forma em algum outro local, tá? Se você consegue alcançar isso, você tem uma média de uma comissão lá de R$3 mil e R$800 de bônus de liderança. Então, você sobe para um cheque de R$3.800, o que já é um valor muito considerável. Hoje em dia, se a gente for ver no Brasil quantas pessoas estão ganhando um valor desse, a gente tem já uma parcela bem reduzida da população, né?
Se a gente for, então, olhar um Silver, para você chegar a Silver, que é um step logo depois do Premier, você precisa ir de 3 elites. Então, você já precisa de uma estrutura um pouco mais robusta, porque para você ser elite, você precisa de pelo menos 3.000 pontos de estrutura, né? Então, para o Silver, você tem aí no mínimo 9.000 pontos. Só que se você se forma Silver, você tem uma comissão média lá de R$7.900, um primeiro bônus de líder de R$800 e um segundo bônus de líder de quase R$600. Então, você está ganhando lá na casa dos R$9.000. Alguém pode me dizer quantas pessoas ganham R$9.000 aqui no Brasil? Quantas pessoas vocês conhecem que ganham R$9.000 aqui no Brasil? Então, assim, isso aqui depende única e exclusivamente de quê? Da estratégia que você monta e do quanto você consegue compartilhar o valor dos óleos essenciais, esse valor que tem para você, do quanto você consegue educar as pessoas para que elas se empoderem do seu bem-estar e consigam, com isso, se fidelizar à terra, continuar consumindo e, com isso, a sua estrutura ser uma estrutura perene, robusta e mais sustentável para você chegar a Silver, ok? Você não chega a Silver vendendo kit. Não chega. Você chega a Silver educando as pessoas, empoderando as pessoas da capacidade delas levarem o bem-estar e a saúde de forma proativa e natural para dentro das suas casas. E por que a empresa é maluca e quer investir esses lucros todos da empresa nas posições de liderança, né? Por quê? Porque ela quer um número maior de Premier e de Silver que alcance e que mantenham essa classificação. Ela quer os Premiers e os Silvers dela que estão na base da liderança extremamente engajados e felizes de terem conquistado aquela posição, que é uma posição de liderança difícil de ser conquistada e isso precisa ser valorizado, né? Ela quer os consultores de bem-estar recebendo renda residual e isso fazendo parte da vida deles, isso fazendo diferença na vida deles. O caminho de liderança mais forte é ter as classificações mais altas se faz dessa forma, com uma estrutura sólida, né? E eles quiseram criar algo que nunca foi feito antes. Nunca você teve uma empresa que valorizasse tanto as pessoas que estão compartilhando esse bem-estar, que estão compartilhando os produtos, o que no caso da doTERRA se resume em compartilhar bem-estar com outras pessoas. Então, assim, resumindo, o plano de compensação da doTERRA, ele tem um LRP, ele tem viagens de incentivo, ele tem comissões pagas bem acima de 50%, tá? Quando a gente for ver no total todos os descontos que você tem não só os 25% de desconto, como também até 30% de retorno em pontos de LRP, que se revertem depois em produtos para você, que no final não deixa de ser um desconto também, os brindes que ela dá mensalmente, ela proporciona uma estrutura de recompensas equilibrada, inclusive para os novos consultores de bem-estar, porque ela tem o bônus do início rápido, ela tem o poder de 3, que é uma forma de rapidamente você estabelecer metas que você sabe objetivamente o que você precisa fazer, para que você não se sinta saindo no prejuízo, digamos assim, para que você não se descapitalize, para que você se sinta motivado a continuar, porque você vê que isso é possível. No mínimo vai ser possível você bancar o seu próprio consumo, o que já é uma coisa maravilhosa, porque você está levando bem-estar para sua casa, né? De forma, digamos, gratuita. E você tem o bônus Unilevel muito, muito representativo e os fundos de liderança que fazem toda a diferença a partir de Premier, né? E quanto mais você avança, mais considerável isso se torna. Você tem o programa de fundadores, que é uma coisa muito importante e eu não falei. A gente está no momento de lançamento do mercado da doTERRA no Brasil, de lançamento da doTERRA no Brasil. Sempre que a doTERRA entra num novo mercado, ela abre a possibilidade de você se tornar fundador da empresa. Então, todo mundo que se tornar Gold, ouro, e que mantiver essa posição e que cumprir determinados requisitos, tem a possibilidade de se tornar fundador. São algumas vagas para sócios fundadores, mas o importante é que quem se tornar sócio fundador vai para sempre receber uma participação de lucros da empresa no mercado brasileiro. Então, isso é uma oportunidade única que só é possível para quem entrar agora na empresa, né? Não há recurso de rolagem permanente para cima, não tem essa questão, né? Sem pessoas mortas, a gente dificilmente tem pessoas mortas dentro da nossa estrutura e a gente quer criar
uma retenção superior a 60% dos novos consultores de bem-estar. E para isso é necessário que eles vejam, eles se sintam ganhando, eles sintam que é vantajoso se manterem na doTERRA. E por isso o bônus do início rápido e o bônus do poder de 3. E uma frase muito famosa que a gente gosta sempre de lembrar é: nunca subestime o poder que um pequeno grupo de pessoas tem de mudar o mundo, porque de fato são esses os que sempre o fizeram. É uma frase de Margaret Mead. E agora eu abro para perguntas e agradeço a participação de todo mundo. Espero que eu tenha sido clara nas minhas colocações, mas vocês fiquem à vontade para perguntas e respostas. Muito obrigada. Perguntas pelo Insta, perguntas pelo Zoom. Eu tive problema na gravação do início, mas depois eu vou refazer o início da gravação e junto com esse final, para poder disponibilizar no YouTube. E assim que eu puder disponibilizar no YouTube para vocês, eu aviso tanto no Insta quanto nos grupos de WhatsApp, tá? Tá bom. Lembrando que o meu canal do YouTube é o Fabi Correia, onde eu sempre disponibilizo os nossos encontros aqui da parte da noite, que são online. E lembrando que se você está online com a gente pelo Instagram e na próxima vez você quiser estar online com a gente pelo Zoom, o link está na minha bio. Semana que vem não teremos, tá? Porque eu vou estar viajando, então semana que vem não teremos apresentação aqui no Zoom, mas eu vou estar online com vocês sempre pelo Instagram para tirar qualquer dúvidas para a gente poder conversar e ir conversando, tá? Sumida eu não estarei, mas é que eu estou viajando essa quinta-feira. Obrigada, pessoal. Ninguém ficou com nenhuma dúvida, então. Bacana. Bacana. Muito obrigada, então, pela participação. Sempre muito bom estar com vocês. Espero poder ter ajudado um pouquinho. Tinha muita gente no Instagram me procurando para saber, mas como é que é esse negócio do modelo de negócio? Como é que é esse negócio da doTERRA? E por isso que eu quis trazer esse tema hoje à noite para conversar com vocês, ok? E depois a gente volta a falar dos produtos, sim, pode deixar. Tá bom, gente. Então, olha, muito boa noite. Eu vou encerrar aqui no Instagram. Boa noite, pessoal aqui do Zoom. Eu vou encerrar também. Muito obrigada.